Vamos lá, então. Kleber, bom Olá. dia. Bom dia, Maria Alcione. Bom dia, Fará. Vamos dar início, então, ao programa Espiritismo no Ar, né? Provisoriamente hoje, em nosso canal, mas a gente vai estar vendo no decorrer da semana o que é que aconteceu para que não se repita mais, né, esse probleminha. Gilza, muito bom por aqui. Vamos lá, então. Que Deus e Jesus nos abençoe, ilumine nosso dia, né? Acalme os nossos corações. E agora, para dar início, a gente não tem, evidentemente, as vinhetas, né? Porque ficavam lá no programa Espiritismo no Ar, né? Mas vamos assim mesmo. Então, Soares vai iniciar para a gente aí. Um bom dia para todos, que as vibrações de paz e de harmonia, da espiritualidade benfeitora esteja envolvendo a você que nos acompanha, toda a sua família. Queremos lembrar, como já antes, o programa Espiritismo no Ar tem duas partes principais. Na primeira, trazemos informações, notícias, mensagens espíritas. E a segunda parte é direcionada a perguntas e respostas, onde você que nos acompanha é chamado a interagir, a possibilidade de, através do chat, colocar perguntas ou dúvidas que nós procuraremos responder durante o programa. Quando não ocorrem as perguntas através do chat, nós trazemos já algumas questões preparadas com os temas que foram tratadas durante o programa na manhã. E para a abertura desse nosso encontro, nós trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, é a mensagem Conflito. Nela, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta uma passagem bíblica da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. O apóstolo escreveu o seguinte: Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E Emmanuel, comentando esse trecho do apóstolo Paulo, nós separamos aqui um parágrafo de comentários que ele colocou. Os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de. Aliás, os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Alguns atribuem as quedas às influenciações de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde séculos transcorridos. Então, Emmanuel traz essa mensagem e essa parte que destacamos, ela serve de introdução para o nosso programa de hoje. Então, vamos ao momento de reflexão. Na leitura da mensagem deste livro, Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos, mas essa mensagem
Ela é ditada pelo Espírito Albino Teixeira, é a mensagem de número 54 e tem como título Aplicação Espírita. E Albino Teixeira nos convida, então, a refletir quando diz um pensamento relativo à aplicação espírita na existência. Aprendemos no cotidiano que não se movimenta a usina se lhe dermos vinagre ao invés de combustível. A dona da casa não consegue um bolo simples, deitando alho em lugar de fermento. Nas menores utilidades da vida, cada ingrediente deve ajustar-se à posição própria, com especificação de medida e atributo. Assim também, espiritismo e plano individual, indispensável a entrosagem de um com o outro. Fidelidade ao dever, diligência no trabalho, rendimento no bem, fé raciocinada, lógica nas decisões, paciência na dor, serenidade nas provas, compreensão e fraternidade. Em suma, o conhecimento espírita, elevado assemelha-se de algum modo à máquina perfeita. Entretanto, qual acontece a máquina valiosa, o conhecimento de alto gabarito somente vale se funciona e como funciona. E agora vamos para o nosso momento agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, situada à Rua Professor José Leão, 567, continua esse mês com palestras especiais de comemoração aos 73 anos de fundação daquela instituição. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, haverá uma palestra com Gesley West, GEL, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, em Recife, e que trará o tema A Lógica Espírita. Todos estão convidados para este evento. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora este mês de novembro 35 anos de fundação. E tem uma programação muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, palestra com Rômulo Vasconcelos, que abordará o tema O que Deus juntou, que não separe o homem. Sábado, no dia 23, palestra com Rosana Teixeira, que abordará o tema O Evangelho, alimento essencial para a nossa alma. Todos estão convidados. Seminário Atendimento Fraterno. Ocorrerá na Casa Chico Xavier, localizada na Avenida João Soares de Lira, número 156, no bairro Boa Vista, aqui em Caruaru. Esse evento, que será no próximo sábado, dia 23, terá como facilitador Zé Gomes, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, que virá aplicar o seminário aqui em Caruaru. Telefone para maiores informações, DDD 81 997 35 75 57. Esse seminário, ele é aberto ao público, todos estão convidados. É um evento muito importante. Nós tínhamos, inclusive, preparado um vídeo de convite do próprio Zé Gomes,
mas houve problema na transmissão do programa nesta manhã e precisamos fazer uma adaptação, não sendo possível colocar o vídeo. Natal do Sertão, dia 15 de dezembro, em Tacaimbó. Neste Natal, faça a diferença na vida de famílias do sertão. Ajude doando brinquedos, alimentos, roupas, através do Pix 24 416 042 1000 ao contrário 766. É organizado pelo Centro Espírita Irmã Gertrudes. Você é convidado a participar como voluntário. E a Fraternidade Espírita André Luiz de Itacaimbó participa ativamente do evento. Telefone para contato, DDD 81 994 35 40 12, falar com Quitéria. Vamos, então, ao momento do Evangelho segundo o Espiritismo, continuação, autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as supervisões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de, individualmente considerados, na posse de toda a verdade. E que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos, pseudos sábios, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em tomar nomes que lhes não pertencem, para fazerem aceitar suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber
terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Onde encontrar uma instituição espírita? Hoje, nós estamos trazendo endereços de instituições de Belo Jardim. Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. Avenida Germiniano Maciel, número 257, Centro, Belo Jardim. Reuniões públicas, sábados e terças, às 8 horas da noite. Lar Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, número 57, bairro Bom Conselho, Belo Jardim. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Agora vamos ao Livro dos Espíritos. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Resposta dos Espíritos. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem se lhes tornou um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o nosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então vamos agora para o Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26, lemos: Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Comer e Beber, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos escreve o seguinte: o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou as portas aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas,
Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda, deu-se em holocausto, para que aprendêssemos a ciência do bem. Não basta crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o procuram cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. E agora vamos mais com 2 endereços de instituições espíritas de Belo Jardim e outra de Itacaimbó. Então, em Belo Jardim, Sociedade Espírita Maria de Magdala, localizado na rua Joaquim Medeiros Carvalho, número 213, bairro Santo Antônio, Belo Jardim. Reuniões públicas segundas às 7 horas da noite. Fraternidade Espírita André Luiz, localizado na rua Cícero Monteiro, número 19, Tacaimbó. Reuniões públicas sábados às 4 horas da tarde. E agora vamos para a segunda parte do programa, que é de perguntas e respostas. E Soares, eu já estou vendo aqui que já temos 2 perguntas. Ótimo. Eu queria reforçar para alguns que chegaram no programa depois do início, esse importante evento que nós iremos ter no próximo sábado aqui em Caruaru, sobre atendimento fraterno. É um evento que será aplicado por José Gomes, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. Esse evento é patrocinado pelo Centro Espírita Chico Xavier, pela Casa Chico Xavier, localizada na Avenida João Soares de Lira, 156, no bairro Boa Vista. O evento irá começar pela manhã, inclusive o horário específico, 10 horas da manhã, e irá até 1 hora da tarde. Tá? Telefones para maiores informações, DDD 81 99735 7557. Então, vamos primeiramente atender algumas questões colocadas aí no chat. Notei aqui até a nossa irmã Fara também colocou aí. Pará, é isso. Pergunta: como se deu a concepção de Jesus Cristo de acordo com a doutrina espírita? É preciso, de fato, estabelecermos a compreensão que o Espiritismo dá a todas as passagens do Evangelho, destacando os aspectos que são os mais importantes. Nós lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, logo na sua introdução, especifica 5 partes principais de todo o conteúdo que está nos Evangelhos. Então, a primeira parte é referente à vida comum de Jesus. A segunda parte é referente aos milagres.
A terceira parte referente às profecias. A quarta parte referente às passagens que serviram para fazer o dogma das igrejas. E a quinta parte, a mais importante de todas, que tem sido desconsiderada até os dias de hoje pela grande maioria das doutrinas cristãs, que é a parte moral, que é aquela que diz respeito às orientações de conduta de vida no nosso dia a dia e que, sob a luz do Evangelho do Cristo, precisa estar passando por uma ressignificação constante, um aprimoramento, uma melhora de atitudes e de ações. Inclusive, por isso mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo é colocado que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço de transformação moral, por estar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vamos então à questão. A concepção de Jesus, que se deu através, como é bem colocado no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, as referências ao momento no qual Jesus, tendo sido alvo de toda uma programação, uma profecia contida no Antigo Testamento e que iria se realizar a partir da encarnação do Mestre entre nós, que aqui é importante salientarmos que Jesus esteve na Terra encarnado uma única vez para cumprir a missão assinalada pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como tendo sido a única oportunidade em que ele esteve aqui entre nós, fisicamente falando. Então, essa concepção, ela tem todo um caráter especial, como é registrado nos evangelhos, justamente para chamar a atenção ao papel singular que a presença do Mestre iria estabelecer entre nós. E os registros evangélicos narram que Maria concebeu a vinda do Cristo quando ela ainda não houvera tido relações com José. Os textos bíblicos foram alvo, inclusive, de muitas mensagens no surgimento da doutrina espírita, dando origem a várias interpretações, inclusive uma das mais destacadas, que é a chamada do corpo fluídico, aonde, e aqui eu quero dizer, não é a nossa opinião pessoal, é os registros doutrinários que nos trazem, aonde Jesus, em inúmeras passagens bíblicas, deixa claro que ele era portador de um corpo diferenciado do nosso. Um corpo que não tinha exatamente a verdadeira natureza humana. Aqui nós destacamos, inclusive sobre isso, a passagem do Livro dos Espíritos, quando lá é especificado que os espíritos puros, que atingiram o mais alto nível evolutivo no conceito que podemos entender, eles não estão mais submetidos à reencarnação em corpos perecíveis. Ora, há um fato singular diante de tudo isso, que é o de chamar a atenção ao sentido profundamente espiritual do papel que ele vinha desempenhar entre nós. Mas aqui eu deixo indicado algumas obras que ainda são publicadas pela Federação Espírita Pernambucana. A Personalidade do Cristo, de Guilherme Ribeiro, e também o livro O Cristo de Deus. Eu esqueço o autor, mas ainda é publicado pela Federação Espírita Brasileira, que vão nos abrir um entendimento bastante diferenciado sobre a compreensão de como se deu essa concepção. Hoje nós vivemos uma época na qual os chamados avanços na área científica trouxeram a possibilidade, desde o chamado bebê de proveta, às concepções in vitro,
aonde a mulher pode receber um embrião já concebido para a gestação de um filho, sem que tenha havido exatamente uma comunhão sexual com ela. Então, aquilo que antes, narrado pelo Evangelho, poderia nos parecer um absurdo, hoje os avanços científicos nos encaminham para outro tipo de compreensão. É claro que as leis de Deus, as leis morais, são estabelecidas, assim como as leis naturais, de forma equilibrada e constante para qualquer época da humanidade. Mas há descobertas na área científica, inclusive com o surgimento do avião, as leis da aerodinâmica, que abriram a possibilidade de, mesmo existindo a lei da gravidade, poder termos aviões de toneladas de peso voando nos ares sem que a lei da gravidade os derrube. Porque a lei da aerodinâmica estabeleceu poderíamos chamar, uma exceção à lei da gravidade. Então, respondendo aqui à pergunta, que é uma pergunta bem dentro do que a revelação espírita nos convida, a abertura de entendimento, a podermos receber iluminações e esclarecimentos da espiritualidade sem sustentar ideias preconcebidas, porque a revelação espírita, ela se baseia na constância das revelações e não no estabelecimento de dogmas. À medida que a humanidade se torna mais apta a receber novos ensinamentos, os espíritos benfeitores trarão novas revelações. Então, esse é o caráter constante da doutrina espírita. Temos também, me parece, mais uma pergunta de nossa irmã, não é isso? Isso. Vamos lá. E o espírito inferior, que foi tentar Jesus no deserto, seria um espírito de um alto grau maléfico? Também é uma pergunta da nossa irmã Fará. É muito interessante essa pergunta, né? Sobre a tentação de Jesus. E aqui ela especifica na pergunta se o espírito inferior que foi tentar Jesus no deserto seria um espírito de alto grau maléfico. Ó, eu quero dizer a nossa irmã e a todos que nos acompanham buscarem posteriormente no YouTube uma palestra de Arthur Valadares, que tem o título Tentações. Então, lá no YouTube, se colocar Tentações, Arthur Valadares, vocês vão receber um esclarecimento minucioso do que aqui, em parte, eu irei trazer numa breve síntese a respeito dessa questão da tentação. A primeira delas vem do questionamento. Jesus, espírito puro, o mais elevado, o modelo e guia da humanidade, como nos apresenta a doutrina espírita. O que levaria a um espírito inferior a achar que poderia tentar a Jesus, que não tinha nenhum traço das imperfeições egoísticas da criatura humana? Seria a representação daquilo que popularmente nós já ouvimos dizer, de fazer papel de besta. Porque ele poderia tentar, e como a espiritualidade inferior acontece muito, de tentar qualquer um de nós face às imperfeições que trazemos do nosso passado reencarnatório. Mas tentar a Jesus e lograr, claro, a mais absoluta derrota que ali estaria expressa. Mas o Arthur Valadares faz uma análise minuciosa, estabelecendo de uma forma detalhada o fato de que trata-se de uma parábola, não se trata de uma narrativa literal. E nessa parábola há elementos de orientação moral, de conduta para o homem, quando ele enfrenta uma série de dificuldades e que deve sempre utilizar-se da confiança em Deus,
da certeza da existência das leis de amor do Criador na superação das mais difíceis complicações ou provas que venha a passar. Então, ali, Jesus vai dando a nós as diretrizes nas quais a predominância do egoísmo, arraigado do nosso passado, pode estabelecer em nós os pontos críticos para o enfrentamento. Para alguns, o enfrentamento crítico é a pobreza, são as dificuldades materiais. Para outros, são os desequilíbrios do poder, da posse, da ganância. Para outros, são os desequilíbrios na área da conduta moral associada ao sexo, ao equilíbrio das energias genésicas. Para todas elas, ali são apresentadas pelo Cristo o modelo ideal. Mas eu volto a afirmar, a resposta poderia se estender longamente, e a recomendação melhor que eu dou, vejam a palestra de Arthur Valadares. Tentações. Eu diria a melhor palestra sobre essa passagem bíblica que eu já tomei conhecimento, e eu deixo aqui a indicação. Temos mais uma questão, Silmara? No momento, não. Sabe, Soares, eu lembrei de um fato que o Chico dizia assim, sobre a respeito da tentação, né? Ele dizia que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com a imensa vontade de ser alcançado. Quer dizer que um lado do nosso psique, ele está atento, mas o outro lado, ele está assim, eu queria provar, queria saber como que é, e se eu testar, né? E fica naquela, e um outro lado fica dizendo, olha, você não faça isso, você vai se arrepender, não vá por esse caminho. E a gente está o tempo todo recebendo o auxílio de nossos irmãos, que Jesus envia, né, dos mensageiros, para nos orientar, mas a gente quer ir para o lado da tentação, porque a gente quer descobrir como é, né? Então, só lembrando essa questão. Então, desculpa, então veja só. Quando a nossa irmã pergunta se esse espírito que tentou Jesus era de alto grau maléfico, nós Sim, poderíamos até dizer que poderia ser de alto grau de ignorância e de exatamente, ação descabida, porque tentar exatamente. Jesus. Mas olha, sobre essa questão da tentação, ela se desdobra um pouco na primeira questão que trouxemos dos temas que foram abordados nessa manhã. Nós É vamos tentar verdade. ver se Então, vamos a estende. ele? Vamos lá. Vamos a ele, então. Por que se manifestam grandes conflitos na natureza dos discípulos sinceros do Evangelho? É Emmanuel no livro Pão Nosso, exatamente uma mensagem que tem o nome tentação, e, aliás, conflito, e ele nos dá as diretrizes sobre a origem desses conflitos, que normalmente nós atribuímos às influências espirituais maléficas, procuramos justificar com motivos de ordem material para explicar conflitos na nossa natureza e que, na verdade, são provenientes do nosso passado reencarnatório, do nosso mundo de sombras que trazemos do passado. É nele que estão as raízes, as causas dos conflitos atuais e que normalmente assomam os discípulos sinceros do Cristo. Quando nós nos abrimos a um trabalho de ressignificação, de burilamento íntimo, de melhoramento na nossa conduta, nós facilmente nos deparamos com esses conflitos. E em vez de procurarmos justificativas na influência espiritual ou em fatores de ordem exterior, procuremos no nosso íntimo
as raízes. E combatemos essas raízes através de um esforço diário de alimento espiritual, de leitura, de aprofundamento na doutrina espírita, de sensibilização a esse conteúdo que vamos estudando e de esforço de prática de vivência. Só associando esclarecimento, sensibilização e vivência é que esses conflitos serão totalmente diluídos e superados. Então, é isso que É nós poderíamos verdade, considerar. é verdade. E Se não houver significa mais dizer nenhuma também, questão, uhum, pois não. e significa dizer também, né, que tudo isso que Soares falou, e que ao despertarmos, nos colocamos no trabalho do bem e da nossa renovação interior. Ficamos mais atentos às tentações que nos chegam, né? Então, para corrigir, para consertar, transformar sentimentos, e a gente passa a assumir uma nova conduta. Então, nos deparamos com uma grande batalha a vencer, que é a batalha de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas imperfeições, de vencer as nossas dificuldades, de domar as nossas más inclinações. E aí, nesse trabalho, eu posso pensar assim, eu queria tanto, né, fazer o bem, e venho aprendendo que para fazer o bem vai além da caridade material. Então, se eu me coloco no exercício da tolerância, da indulgência, da paciência, eu estou me colocando no exercício do bem. Eu estou exercitando o bem para o outro e para mim. E nesse exercício, eu vou me aquietando, eu vou me aliviando, eu vou ficando mais atento. Mas aí pode ocorrer, né, de a gente estar ali diante daquele teste, aquele teste necessário. E a gente está no propósito de exercitar, de trabalhar a paciência. Aí quando a gente vê e diz assim, ai, pronto, lá vem fulano, aquela pessoa tão difícil, né? Para testar a minha paciência. Então, veja só, esse pensamento que ainda nos visita, né, é, significa dizer que a impaciência ainda está, ainda reside em nós, ainda está comigo, né? E nos faz mal. Então, se nos faz mal, é um mal que ainda está em nós. Mas através da perseverança, do exercício no bem, nós vamos nos ajudando, vamos, através desse processo, eliminando esse mal que ainda está em nós, que é o mal do egoísmo, o mal do orgulho, da vaidade, da inveja, e por aí vai. Então, esse é o caminho, né? A gente persistir no bem. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Não, ainda não temos. Então, veja, eu estava olhando aqui, hoje a gente começou o programa um pouco atrasado devido às dificuldades que houve com o nosso aplicativo, né? E o programa teve que ser redirecionado. Foi, Mas eu acredito que, se não houver mais nenhuma questão, já seja oportuno nós interrompermos a transmissão. Dá uma certo, olhadinha. certo. Eu estou vendo aqui, ainda não chegou nenhuma pergunta, mas deixa eu ver aqui, Soares, se eu consigo trazer aquele convite de Zé Gomes para o próximo sábado. Certo. Se conseguir, ótimo. Aí se Vamos ver ela não aqui. Dia, conseguir, amigos e irmãos espíritas, convido a todos para que no próximo sábado, 23 de novembro, às 9 horas, possamos estar na Casa Chico Xavier, em Caruaru, para momento de reflexão acerca do atendimento fraterno na Casa Espírita. Conto com a presença de todos. Um forte abraço
e até lá. Então, a gente encerra com Importante, esse né? convite, Lembrando, né? o evento vai iniciar de 9 horas da manhã e vai até 1 da tarde, né? Fazendo aqui a lembrança Isso. sobre isso. Lembrando o endereço, né? Casa Chico Xavier, localizada na Avenida João Soares de Lira, 156, Boa Vista, Caruaru. Então, não percamos esse evento tão importante em nossa cidade. Nós queremos, então, a gente vai finalizar, então, Soares? Vamos partir para a finalização e na próxima oportunidade, de hoje a 8, vamos tentar ver se vai dar tudo certinho como antes. Isso, então queremos agradecer aqui as participações de Fará, de Maria Alcione, de Kleber, Gilza, do nosso querido amigo, o Elke, que esteve aqui conosco. Gratidão, amigo. Então, gratidão a todos, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que tenhamos um excelente domingo, um excelente início de semana. A gente vai tentar descobrir o que foi que aconteceu de não conseguirmos entrar ao vivo pelo canal do YouTube Espiritismo no Ar. Mas, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos ao vivo pelo canal Espiritismo no Ar. Gratidão imensa a todos, que Deus e Jesus os abençoe. Quer falar alguma coisa, Soares? Até próximo domingo, muita paz. Muita paz.